Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque, ó Pai amado, Tu permitiste, meu Deus. Senhor, nós nada somos, meu Deus. Não somos nada, mas o Senhor, ó Pai, é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus, ó Pai amado, a qual o Senhor permite, Senhor. Ó Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor, por todas as coisas. Senhor, por mais um ano, Senhor, que Tu nos deste, meu Deus. Eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor nos sustentou, meu Deus. O Senhor nos guardou, nos protegeu. Ó Pai amado, nós só temos, Senhor, para te agradecer e te louvar, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com nossos corações gratos a Ti, Senhor. E queremos, Senhor, dar o nosso melhor, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Senhor, obrigada, Pai, por os amados que nos visitam. E nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos ler a palavra de Deus em Lucas. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 ao 9. Que diz: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Amém, amados? Quando lemos esse capítulo de Lucas 19, sobre a passagem de Zaqueu, eu sei que muitos pregam sobre salvação. Se você ler, houve salvação na casa de Zaqueu. Só que o Senhor me deu outra palavra. Eu lendo a Bíblia, alguns meses atrás, estava lendo a palavra de Deus. Já tem bastante tempo que o Senhor me deu essa palavra e eu coloquei no computador e falei: no dia que Deus me der a oportunidade, eu vou estar falando. E hoje foi o dia. E o Senhor me deu exatamente, amados, vou falar aqui nessa noite, sobre atitude. Atitude. Mas eu estava pensando hoje sobre, mais uma vez, o Senhor falou comigo, porque é a virada do ano. Aí eu pensei: Senhor, que oportunidade boa foi hoje o Senhor me deu para falar na igreja. Porque realmente, muitas vezes, no final do ano, nós começamos a refletir o que fizemos durante o ano. E muitas vezes precisamos de atitude para o próximo ano. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre atitude. E o Senhor quer falar comigo, falar com você. Aqui na palavra de Deus, o versículo diz: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto. Zaqueu, quem era Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu era chefe dos cobradores. Ele não cobrava exatamente os impostos. Ele era chefe daqueles que cobravam. Ou seja, ele tinha o poder sobre aquelas pessoas para cobrar impostos. Ele que era o chefe de todos eles. E ele comandava os agentes daquela cidade para cobrar os impostos. E nisso, Zaqueu, amados, por ele ser cobrador de impostos, ele não era visto com bons olhos. Zaqueu não era visto, é como hoje, vamos colocar hoje, nos dias de hoje, uma pessoa que vende droga, um traficante, ou uma pessoa que vende algo que é ilegal. Então, os olhos, as pessoas religiosas daquela época, não olhavam Zaqueu com os bons olhos, por ele ser cobrador de impostos. E quando falava cobrador de impostos, as pessoas logo falavam que ele roubava, que ele enchia o bolso.
através das pessoas. Zaqueu, ele tinha 2 problemas. Além dele ser cobrador de impostos, ele ainda não era alto. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia diz que a multidão impedia Zaqueu de ver Jesus. Por que será? Ele poderia estar lá no meio da multidão. Você não acha que poderia estar lá para poder ver Jesus? Só que Zaqueu tinha esse problema porque ele era cobrador de impostos. Então ele não queria estar no meio da multidão exatamente porque ele não era bem visto. Então Zaqueu, além de ele ter a multidão e ele ser de pequena estatura, ele também tinha esse problema de ser cobrador de impostos e ser mal visto. É como se hoje você vê alguém apontar já direto para essa pessoa, porque ela não é bem vista. Se chegar alguém que não é bem visto na cidade, na igreja, todos vão olhar. Era exatamente assim Zaqueu. A Bíblia fala no versículo 3, ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus que devia passar por ali. Então, amados, sabe o que Zaqueu pensou? Eu não posso ver Jesus dessa forma. Mas uma coisa interessante que a Bíblia fala, que ele não queria só ver Jesus. Ele estava tentando ver quem era Jesus. Ele não queria só ver, por curiosidade, aquela pessoa. Não, ele estava tentando saber quem era Jesus. Já brotava no coração de Zaqueu para saber quem era aquele Jesus tão famoso, que tinha acabado de curar o cego de Jericó. Quem era aquele Jesus que estava curando, que estava libertando. Isso nasceu no coração de Zaqueu, o desejo de saber quem era Jesus de fato. Muitas vezes, indiretamente, é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas. Talvez Zaqueu jamais imaginaria que Jesus ia vê-lo, porque ele estava em cima de uma figueira. Talvez, naquele momento, seria até um vergonhoso para Zaqueu, por ser chefe. Só que Zaqueu, através daquela atitude dele, que ele quis ver quem era Jesus, que foi alcançado por Jesus. Que foi realmente alcançado. Mas a Bíblia fala que ele tentava ver Jesus, conhecer quem era Jesus. Mas ele queria realmente ver quem era Jesus, quem era aquele homem que estava curando. E Zaqueu, amados, Zaqueu tomou essa atitude que seria vergonhosa. Olha só, ele como chefe, ele foi lá, subiu em uma figueira para ver Jesus. Tomou uma atitude, talvez até vergonhosa naquela época. Porque você vê alguém subindo uma figueira, subindo uma árvore hoje, você já vai imaginar alguma coisa. E foi exatamente o que Zaqueu fez. Foi a atitude de ver Jesus. Será que só foi curiosidade de Zaqueu? Quem acha que só foi curiosidade de Zaqueu? Eu vou lá ver esse Jesus que o povo tanto fala. Mas ele teve também a sua atitude de saber quem era Jesus. Ele estava querendo conhecer o Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos essa atitude de Zaqueu, de subir nessa figueira para ver Jesus, nós vimos que Zaqueu tomou essa atitude, uma das primeiras atitudes que Zaqueu fez. O primeiro passo foi de quem? De Jesus ou de Zaqueu? O primeiro passo foi de Zaqueu. E muitas vezes nós, amados, queremos que Jesus dê o primeiro passo. Queremos que Jesus tome atitude, porque é nossa, é da nossa parte tomar essa atitude. Quando eu li a passagem de Zaqueu, o Senhor falou no meu coração. Primeiro temos que dar nosso primeiro passo. Se eu quero estar na casa do Senhor, o Espírito Santo pode trabalhar no seu coração. Mas se você não tomar a atitude de vir, nada vai adiantar. Se você quer ser um servo de Deus que trabalha na casa do Senhor, primeiro passo é tomar a atitude e colocar-se à disposição de Deus. A Bíblia diz que Deus chama e capacita.
Aquele que ele chama e capacita. E Zaqueu foi exatamente isso. Ele tomou uma das primeiras atitudes, Zaqueu. Foi subir na figueira. E muitas vezes, amados, Deus está te chamando. Deus quer usar você. Ele quer nos usar. O Senhor quer trabalhar em nossas vidas de uma forma sobrenatural. De uma forma tão gloriosa. Mas nós estamos naquele comodismo. Naquela zona de conforto. Não deixamos, não tomamos a atitude. Porque Deus, Ele não empurra ninguém. A pessoa tem que tomar de si próprio essa atitude. Zaqueu, ele foi por conta própria, saber quem era esse Jesus que curava, esse Jesus que libertava. E foi através da atitude de Zaqueu que ele foi liberto de fato. E quando nós vamos andar mais adiante, vai ver que não só liberto Zaqueu foi, mas ele recebeu muito mais. E Jesus quer exatamente isso de nós. Qual o primeiro passo? Qual a primeira atitude que nós temos que tomar? O primeiro passo, ir até Jesus. É se colocar à disposição de Jesus. É se deixar, é Jesus entrar em nossas vidas. E não deixar, colocar várias dificuldades. E é desse jeito, se você olhar a Bíblia, todos colocaram dificuldade. Quando Deus chamou Moisés, Moisés falou assim, ó Deus, eu não sei falar. Eu não sei, sou duro de língua, eu não consigo falar. Foi exatamente o que Moisés falou para Deus. Só que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Ele falou que era difícil. Quando Deus chamou Jeremias, ele falou que também não conseguia falar. E se você vê outras pessoas, outros profetas, cada um tinha sua dificuldade. Quando foi ungir Davi para ser rei, o profeta Samuel não via Davi como uma pessoa que poderia ser rei. O profeta Samuel não via como Davi poderia ser rei. Por quê? Porque Davi era muito pequeno. Davi era cuidador de ovelha. Ele não ia enfrentar uma guerra na visão de Samuel, do profeta Samuel. Olha o que Deus respondeu para Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É o coração, amados. Muitas vezes nós temos que ter o nosso coração diante do Senhor. Eu posso olhar daqui e apontar quem é capaz no meu modo de olhar. Meu modo de ver, fulano é capaz. Mas o Senhor que trabalha no seu coração. O Senhor sabe. Só que nós temos que tomar essa atitude. Tomar uma atitude de servo de Deus que está na guerra. Nós estamos na guerra todos os dias, passamos por dificuldades. Todos os momentos estamos passando por lutas, por dificuldades, porque a vida está assim. É um mundo louco que está lá fora. Então nós temos que nos posicionar como soldados prontos para a guerra. Se posicionar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei qual é o seu chamado na sua vida, porque eu creio, amados, que cada um tem o seu chamado. Ninguém está aqui por um acaso. Mas eu creio naquele servo de Deus que tem um chamado de oração, que tem um chamado daquele que prega, que tem um chamado daquele que evangeliza, aquele que visita. Amados, na casa do Senhor precisa de tantas coisas. E o Senhor tem um chamado na vida de cada um. Mas a primeira coisa que nós temos que nos posicionar diante do Senhor. Tomar uma atitude. Talvez você vai ter que fazer exatamente como Zaqueu, ter que colocar em algo talvez que seja vergonhoso para o mundo. Mas foi uma atitude que ele precisou tomar para ver Jesus. Foi essa atitude. Para mim fazer a obra do Senhor, eu não preciso necessariamente estar aqui na frente. Necessariamente vir ou cantar ou pregar ou fazer alguma coisa aqui dentro da igreja. Porque tem muitas almas perecendo. Tem muitas vidas que não estão tendo a mesma oportunidade que nós temos de estarmos aqui na casa do Senhor.
Então, 2016 passou. 2016, praticamente, para dizer que acabou. Amanhã já é 29, depois 30 e acabou o ano. Mas, amados, nós podemos nos posicionar diante do Senhor. Tomar essa atitude. Olha, Senhor, eu quero muito mais do que eu já recebi. Porque eu quero oferecer mais. Eu quero oferecer mais. Porque nós nos contentamos, amados, apenas com isso. Agora eu sou servo de Deus, eu sou da Igreja Missão Vivos, glória a Deus e ponto. Nos posiciona, amados, nós somos soldados que estamos na guerra. Se você se esconder, você é capaz de ser morto. Se estamos na guerra é para lutar. Não é apenas para ficar sendo barreira. Não é apenas para ser retaguarda, não. Nós somos servos do Senhor. E o Senhor quer que cada um de nós nos posicione. Fala para o Senhor, talvez até hoje você não sabe qual é a sua função na casa do Senhor, como servo de Deus. Mas o Senhor revela, o Senhor fala e o Senhor capacita. Se o Senhor falou, olha, você vai agora ser para evangelizar. O Senhor vai te capacitar. Não, você é aquele que vai orar, coluna da igreja em oração. O Senhor vai te despertar e você vai orar. Ah, mas você é aquele que vai cantar na casa do Senhor. O Senhor vai te capacitar. E o Senhor vai te posicionar. Mas precisamos de atitude. Precisamos de atitude. As pessoas não viam Zaqueu com os bons olhos. As pessoas não conseguiam ver Zaqueu salvo. Era difícil. Talvez até Zaqueu, talvez o próprio Zaqueu. A Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus. Talvez nem ele mesmo acreditava que um dia ele poderia ser salvo por Cristo. Porque ele olhava para dentro de si e não via um ser capaz de mudança. Mas Jesus não vê dessa forma. Jesus, ele olha para a pessoa. E o Senhor, ele transforma. E ele faz exatamente como ele fez naquele casamento. Ele transforma água em vinho. Ele transforma as vidas que são vazias, vidas desacreditadas, vidas que nem imagina a potencialidade que ele tem para ser servo, para ser vaso cheio do óleo, em pessoas que vai trazer vidas para a casa do Senhor, em almas sedentas de Cristo Jesus. E Zaqueu, talvez até por curiosidade, talvez seja por curiosidade, eu não sei, ele foi até Jesus. Talvez a curiosidade o levou até Jesus. Talvez seja curiosidade. Mas uma coisa eu sei. Mesmo que seja curiosidade, ele tomou atitude. Agora eu vou ver quem é esse tal de Jesus aí. Que o povo tanto fala. Eu quero conhecer quem é esse Jesus. E no versículo 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Olha, amados, olha a palavra que Jesus falou para Zaqueu. Olha, Zaqueu, desce depressa. Falou, Zaqueu, desce depressa daí, Zaqueu. Porque Jesus já conhecia o coração de Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu tinha jeito sim. Que Zaqueu tinha jeito sim de transformação. Ele sabia que Zaqueu poderia ser transformado, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Olha, o que mais eu observei, Zaqueu não colocou nenhuma dificuldade. Ele poderia falar: Jesus, eu não posso hospedar o Senhor na minha casa, porque eu sou assim, assim. Jesus, se você for na minha casa, as pessoas vão falar. Ele não colocou. Ele simplesmente ouviu a voz. Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, que hoje convém repousar em sua casa. E simplesmente a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Nós não estamos sendo como Zaqueu. Não.
Porque colocamos muitas barreiras para obedecer a Deus. E a Bíblia diz que o servo de Deus tem que ser sim, sim, não, não. Está em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Ou seja, nós não estamos sendo como Zaqueu. Não estamos sendo. Porque se hoje Jesus falar para nós, olha, hoje eu vou repousar na sua casa. Logo nós vamos falar, Jesus, vai não, porque minha casa está uma bagunça. Eu nem tive tempo de arrumar, Jesus. A primeira coisa. Quando Jesus fala, olha, hoje eu quero te usar. Eu quero te usar. O teu corpo, eu quero fazer o templo do Espírito Santo de Deus. Aí nós colocamos dificuldade. Nós logo achamos dificuldade. Logo temos dificuldade. A primeira coisa que a gente coloca é a dificuldade. Ah, Jesus, eu não tenho capacidade. Amados, como nós olhamos para nós mesmos e nos desprezamos. Achamos que nós não somos capazes. Talvez no seu trabalho você é a pessoa-chave ali. Uma pessoa que faz acontecer. Aí a pessoa te olha e fala, fulana, é a pessoa de atitude. Ah, coloca na mão, você vai ver como é que é. Você transforma. Aí quando chega na casa do Senhor, você olha para você e fala, eu não tenho capaz. Eu não tenho capacidade, eu não sou capaz. Por que será, amados, que somos assim? Porque nos deixamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Porque simplesmente não falamos como Zaqueu, olha, Senhor, ele simplesmente desceu da figueira e recebeu com alegria. Ele nem estava aí pelo que as pessoas falaram. Olha o que eles falaram de Zaqueu. Todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi hospedar na casa de um pecador. Olha só, este homem aí, Jesus foi hospedar logo na casa de um pecador. E Zaqueu nem aí para o que as pessoas falaram. Ele simplesmente, eu vou aceitar Jesus. Jesus quer vir na minha casa, esse homem que cura. Ele já curou cego, eu já vi falar tantas coisas, já que eu estava pensando, mas no que Jesus poderia fazer na vida dele. A oportunidade que ele tinha. Ele lá pensou nos pecados que ele tinha. Ele pensou foi na oportunidade. Ele logo abraçou a causa. E nós, amados, temos que abraçar a oportunidade que o Senhor tem dado a você. Não pode se negar. Não continue negando a oportunidade que o Senhor dá. Se é para você fazer algo, se o seu coração, se o Senhor falou no seu coração algo que você tem que fazer, não importa o que as pessoas vão falar. Ah, mas você é isso. Ah, fulano isso. Não importa, é você e Deus, porque o Senhor conhece o coração daqueles que são sinceros, o coração daqueles que são retos. Eu posso julgar e até condenar, mas o Senhor não. O Senhor conhece cada coração. Ele quer nos usar. Ele quer falar conosco. Não importa. Se o Senhor falou para você, olha, você faça. Você fala, Senhor, me capacita. Se o Senhor colocou no seu coração, você vai fazer isso. Me capacita, Senhor. E Ele vai capacitar, amados. Ele vai capacitar. Eu lembro que eu sempre tive vontade de pregar. Muita. Só que eu tinha muita vergonha. Interessante, é muita vergonha mesmo. Eu dava curso para não sei quantas pessoas. Mas quando era para falar de Jesus na igreja, eu tinha muita vergonha. Porque eu achava que eu não ia falar tão bonito como o pastor falava. E o Senhor, Ele me dava as mensagens. E eu anotava e ficava, Senhor, essas mensagens só para mim. E o Senhor me cobrava. Amados, não podemos guardar algo que o Senhor dá para edificar vidas, para restaurar vidas e guardar só para nós. Porque o Senhor cobra. E o Senhor cobra e o Senhor, eu sempre o Senhor fala comigo. Se você não quer, tem outros que querem falar do meu amor. Tem outras pessoas. Quando nós negamos ao Senhor, o Senhor levanta outras pessoas capazes de fazer, porque a palavra de Deus não vai deixar de ser pregada, porque eu não quero. A palavra do Senhor não vai ser
levar das pessoas porque você não quer falar de Deus. Ele vai pegar outra pessoa e levantar. Aí talvez você vai olhar aqui, uma pessoa tão nova na igreja e já está na frente. Aí a pessoa fala, poxa vida, pastor. Ah, pastor miserável. Olha lá, ó, fulano acabou de chegar da igreja. É dessa forma, amados. Porque o Senhor quer, se você não quer, Ele levanta outras pessoas. Ele levanta outras pessoas, porque o dom seu, que o Senhor te deu, não é seu. Ele te deu para você edificar outras pessoas, para salvar outras vidas. Quando vimos Zaqueu, que ele não pensou nenhuma vez, ele simplesmente, ó, Jesus, você hoje convém pousar na sua casa, Jesus, ele já recebeu Jesus com alegria. E é assim que a gente tem que ser. Jesus falou, olha, meu servo, é para você fazer minha obra, amém. É para você ir na mata orar, amém. Me dá coragem, Jesus. Talvez ir na mata todo mundo assusta. Aí você fala assim, ó, Jesus, o Senhor tocou no meu coração, me dá coragem, eu preciso. Que o Senhor vai falando nos nossos corações, Ele vai usando o Espírito Santo para mover. Mas quando nós negamos de fato, e o Senhor vê que não tem jeito, você não quer, Ele não obriga. Jesus não obriga ninguém, porque você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é nosso. Aí as pessoas falaram, olha só, Jesus foi hospedar na casa desse pecador. Aí Jesus responde, os que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependa dos seus pecados. Exatamente o que Jesus falou. Zaqueu era pecador, Jesus precisava de pecador para se converter. Aí Jesus falou, eu não preciso, os bons já são bons, eu preciso de pecadores para o arrependimento. E o encontro de Jesus com Zaqueu, amados, foi maravilhoso. Porque Zaqueu abriu a casa para Jesus. Ele abriu a sua casa toda para o Senhor. E foi hospedar o Senhor Jesus. E nós temos que abrir nossa casa. A nossa casa tem que ser a extensão da igreja. É lá que nós temos que honrar. É lá que nós temos que glorificar o Senhor. É lá que nós temos que ajoelhar com os nossos filhos. É lá que nós temos que ler a Bíblia. É lá que nós temos que falar de Cristo. É lá que eu tenho que testemunhar. É a extensão da igreja, a nossa casa. Zaqueu abriu a casa para Jesus. E Jesus nos convida todos os dias para abrir a nossa casa, a nossa vida. E quando Zaqueu teve encontro com Jesus, Zaqueu estava com todo o peso do pecado. As pessoas não viam Zaqueu com os bons olhos. Mas a Bíblia diz lá em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, Zaqueu estava com todos os seus problemas. Era chamado de ladrão, carregava esse peso, porque ele era chefe dos cobradores de imposto. Mas Zaqueu, como ele abriu o coração para Jesus, Jesus veio e transformou a vida de Zaqueu. Jesus veio e abriu o coração de Zaqueu e fez uma limpeza. Olha o que Zaqueu falou para Jesus. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus transformou ou não a vida de Zaqueu? Jesus transformou ou não aquele homem, amados? A atitude de Zaqueu foi sábia. Ele queria ver Jesus. E Jesus viu o coração de Zaqueu. Não como os outros viam, roubador, enganador. Não. Jesus viu uma vida, um pecador que necessitava de salvação. Um pecador que necessitava de transformação. E o Senhor foi e resgatou aquela vida. E Zaqueu reconheceu. Ele reconheceu que ele era errado. Ele falou, olha Jesus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres.
isso que dá aos pobres é o que estava salvando Zaqueu? Não. Era o reconhecimento do seu pecado. Ele reconheceu a necessidade de se libertar, a necessidade de ser resgatado de verdade, de fato. Muitas vezes nós temos que nos quebrantar diante do Senhor. Existe pecado que nos persegue. E muitas vezes você não quer fazer aquilo. E nós temos que nos quebrantar diante de Deus. Colocar diante do Senhor, Senhor, eu preciso. E muitas vezes, amados, nesse abrir a casa para Jesus, nesse abrir o coração para Jesus, muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos sonhos. Muitas vezes nós temos que falar, ó Jesus, por eu te amar tanto, Jesus, eu vou abrir mão dos meus sonhos, porque eu quero te servir. Porque existem sonhos que não são sonhos de Deus. Existem sonhos que não é o melhor para nossas vidas. E nós temos que fazer como Zaqueu, reconhecer que precisamos nos libertar. Zaqueu viu que já que as pessoas falavam que ele roubava, eu vou dar logo a metade dos meus bens, é o que me persegue, é o que realmente as pessoas veem em mim, porque eu sou rico. Eu quero a libertação por inteiro. Eu quero receber Jesus por inteiro. E muitas vezes para nós recebermos Jesus por completo, nós temos que abrir mão dos nossos sonhos. Sonhos que não glorificam a Deus. Não estou falando que você vai abrir mão dos seus sonhos, mas é aquele sonho que vai glorificar a Deus. Mas sonhos que não glorificam a Deus. Existem sonhos que não são necessidade do Senhor realizar em nossas vidas, porque não vai honrar o Senhor, não vai glorificar o nome do Senhor. E o Senhor fala conosco, nós sabemos quais são esses sonhos, que muitas vezes não vai glorificar, mas com essa atitude de Zaqueu, houve salvação na casa de Zaqueu, e salvação, amado, espetacular. Porque Zaqueu não só recebeu Jesus na sua casa, ele não só recebeu Jesus, mas ele foi transformado pelo Senhor. E é dessa forma, quando nós abrimos nosso coração, o Senhor entra com a libertação, o Senhor entra com restauração em nossas vidas. É problemas que nós não estamos mais conseguindo. Ele vem e tira todas as dificuldades. É porta que não está mais sendo aberta, o Senhor vem e abre. Através de nossa atitude, através daquilo que nós queremos, o Senhor vem. Ele fala, ó meu servo, eu só preciso que você abra o seu coração. Eu só preciso que você reconheça a necessidade de eu entrar e fazer morada na sua casa. Aí no versículo 9 ele diz, então Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa, pois esse homem também é descendente de Abraão. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Se nós aceitarmos Cristo Jesus. Se nós deixarmos o mundo que nos atrai. O mundo que tem nos atraído. O mundo que faz de tudo para nos desviar da presença do Senhor. Muitas vezes você pode falar, mas eu estou na igreja. Mas a nossa atenção principal não é o Senhor. A nossa atenção principal, o nosso foco não é o Senhor. Porque o mundo tem nos atraído. O mundo tem nos atraído, amados. E Jesus diz para Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa. Mesmo que Zaqueu tinha todos os problemas, que aos olhos dos homens ele não ia conseguir, como cobrador, chefe do cobrador de impostos, poderia ser salvo. Como queria fazer para ser salvo? Jesus viu que ele necessitava de arrependimento e entrou naquela casa e restaurou a vida de Zaqueu e transformou. É tempo de atitude com Deus. Nós temos que tomar a nossa atitude. Eu sei, amados, que no final do ano, quando nós paramos para refletir, o que a gente fez espiritualmente, e aí nós deparamos que não fizemos nada para Deus, aí nós começamos a prometer para Deus. Mas também temos que ter cuidado,
Porque promessas têm que ser cumpridas. A Bíblia diz que se prometer é melhor que cumpra. Se não for para cumprir, é melhor nem prometer. Porque a Bíblia diz que temos que ser sim, sim, não, não, diante do Senhor. E no final do ano, nós temos que repensar nossas vidas. É claro, eu concordo com isso. Nós temos que repensar. Temos que colocar todos no papel o que nós fizemos para o Senhor. Até que ponto a balança de Cristo pesou mais do que os afazeres das nossas vidas. Até que ponto que a balança das coisas que louva e engrandece o Senhor pesou mais. É hora de colocar na balança o que você fez e o que você deixou de fazer para Deus. As oportunidades abertas que você simplesmente virou as costas. Nos ocupamos demais com as coisas deste mundo. É afazeres demais. As mulheres têm muitos afazeres. Eu bem sei disso. Muitos afazeres. E o Senhor nos cobra todos os dias. Porque Ele quer. Ele quer, amados. Ele não quer só essa zona de conforto. Mas Ele quer que nós nos posicionamos como soldados de Cristo. Que está na guerra. E que tem que batalhar pela sua própria vida e pela vida dos outros. Que soldado é desse jeito. Ele não só batalha pela causa, mas ele tem que se proteger. E nós temos que entrar na guerra com Cristo para proteger as nossas vidas e também proteger outras vidas que necessitam de Deus. Quando eu olho até para a minha casa, para a minha família, eu fui domingo na casa da minha mãe e eu me entristeço. Porque as minhas irmãs não são servas de Deus. Falam coisas que tão vãs. Segunda-feira eu joelhei e me derramei diante do Senhor. Porque me entristeço muito. Porque nós queremos que vidas sejam salvas. Mas nós queremos que também a nossa família seja salva. E aí eu pensei, Senhor, eu tenho orado muito pela minha família. Mas às vezes você desiste. Você fica assim, meu Deus. Mas eu creio, amados, que o Senhor usa outras pessoas. Outras vidas. Eu tenho um irmão meu que hoje ele é servo do Senhor, que nunca eu imaginaria que ele seria servo daquela forma que ele é, de leitura da Bíblia, de frequência nos cultos, de falar do amor de Cristo Jesus. E eu creio que nós, como servos de Deus, na primeira coisa, a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é necessariamente que eu tenho que ir lá na China, que eu tenho que ir lá... Não. Primeiramente, eu preciso salvar as pessoas que estão próximas a mim. E eu sei que só vou salvar. Eu salvar não, que só Jesus salva, mas através da minha vida. As pessoas que estão próximas a mim com o meu testemunho. Com a minha atitude. Quando eu falo que eu não vou lá na casa da minha mãe, ela não fala nada, sabe? Porque ela fala assim, eu sei que você é ocupado com as coisas de Deus. E é exatamente isso que as pessoas têm que pensar de nós. Que muitas vezes nós não temos tempo para ir para esse mundo, porque você tem um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso. Então, amados, é tempo de atitude. É tempo de atitude. Os dias maus estão aí. Os dias difíceis estão aí. Mas o Senhor é que nos sustenta. Eu vejo um Deus forte, todo-poderoso. Um Deus que ergue, que pega nossas mãos e não olha pela nossa aparência, pela nossa fraqueza, pelos nossos pecados. Mas é um Deus que nos perdoa e que nos capacita e quer falar, olha, ide por todo mundo. Ide por todo mundo, mas toma atitude. Talvez Zaqueu ele não conseguiria salvação se ele não tivesse subido naquela figueira. Ele não ia ser liberto. E se ele tivesse ouvido as pessoas, muito menos. Mas ele tomou atitude, coragem. Coragem. E é o que nós precisamos. Na casa do Senhor, nós temos que ter coragem. Coragem. Sempre nós deixamos as coisas de Deus quando nós temos tempo. Ou quando nós estamos à disposição. Mas é ao contrário. Primeiro, o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar primeiro o reino de Deus. Deixa o Senhor falar no seu coração.
Fala para o Senhor, eu quero, Senhor, ouvir o teu chamado. E o Senhor vai falar exatamente onde Ele quer trabalhar em sua vida. O Senhor vai mostrar para você exatamente qual é o seu chamado. O que o Senhor quer. E nesse ano de 2017, amados, a igreja, nós precisamos sair das nossas 4 paredes bonitas que nós estamos e enfrentar lá fora para pregar o Evangelho. Nós necessitamos de sair dessas 4 paredes para irmos para orar. Nós necessitamos ir para a guerra. Nós já estamos armados o suficiente. Eu creio que os irmãos, cada um tem capacidade. Cada um tem sua capacidade. E se nós sairmos para visitar em uma casa, tem sim pessoas que podem cantar, tem sim pessoas que podem orar, tem sim pessoas que podem falar de Deus aqui dentro dessa igreja. Eu sei que tem, o Senhor sabe disso. Mas nós temos que erguer nossa cabeça, tomar a nossa atitude e falar, eu quero, Senhor, envia-me a mim, porque eu quero. Eu quero ser um vaso usado por Ti. Mas isso temos que colocar à disposição do Senhor. E talvez o pastor não vai falar para você, olha, você vai fazer isso. Mas você fala, pastor, eu preciso fazer. Porque o Senhor está me cobrando. E você vai fazer a obra do Senhor. Porque pastor, pastora, presbítero, irmão, não pode pedir o outro fazer a obra do Senhor. Você vai e faz a obra. Se é para louvar, você vai orar, o Senhor vai te dar capacidade. Se é para pregar, o Senhor vai te dar capacidade. Se é para pregar, convidar, o Senhor vai dar capacidade. Se é para ajoelhar, o Senhor vai te dar capacidade, disposição. Nós vamos ver o agir de Deus nessa igreja, amados, através de nossas vidas, através das nossas atitudes. O Senhor Jesus falou, olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. E ele fala para nós, olha, Tenilza, desce depressa, é depressa, é rápido, não é pensar, não, é rápido, é depressa. Que o Senhor quer usar cada um de nós. Desce depressa da sua zona de conforto, desce depressa e deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor falar no seu coração, porque o Senhor quer usar cada um de nós para edificar outras vidas que necessitam. Nós não podemos aceitar. Porque o mundo lá fora está louco, nós não podemos, porque a Bíblia diz que nós temos que transformar este mundo, não aceitar. Nessa noite, nós vamos falar para o Senhor, você vai falar, eu vou falar. Vamos colocar à disposição do Senhor. O Senhor quer te usar. Basta você colocar à disposição do Senhor. E o Senhor vai falar no seu coração, amém? O versículo 6 diz, dos 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Desce depressa, amados. Receba o que o Senhor tem para te dar. Não pense que as pessoas vão falar. Não olhe como Zaqueu, não estava nem aí que as pessoas falavam que ele roubava, que era um pecador. Olha que Jesus está hospedado na casa de pecador. Desce depressa, que o Senhor quer te usar. O Senhor quer te abençoar. Senhor, nessa noite, Pai. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, essa palavra eu sei que o Senhor queria ser falada nessa igreja, Senhor, porque há muitos meses o Senhor falou comigo, Senhor. E foi hoje o dia oportuno, Senhor. Foi hoje o dia oportuno de eu falar, meu Deus. E eu sei que o Senhor quer usar vidas aqui nessa igreja, meu Deus. Eu sei que o Senhor quer usar, Senhor, esse povo, meu Deus. Eu sei, Jesus. Oh, meu Deus. Glória seja o teu nome, meu Deus. Glória seja o teu nome, Senhor. Nos capacita cada dia, Senhor. Nos capacita, Senhor, para nós cumprirmos o teu ID, meu Deus. Possamos deixar a nossa zona de conforto, Senhor. Que possamos deixar a nossa casa, a nossa cama, Senhor. O nosso aconchego, meu Deus. Mas arregaçarmos nossas mangas e ir para a tua obra, Senhor. Para fazer aquilo que é a tua vontade, meu Deus.
Oh, Senhor, capacita cada um desses que agora está colocando à sua disposição, meu Deus. Capacita cada um desses, meu Deus. Usa, Senhor, conforme o teu querer, Senhor. Usa conforme a tua vontade, ó Pai. Porque eu sei, Senhor, que Zaqueu, Pai, aos olhos dos povos, aos olhos dos outros, ele não valia nada, Senhor. Que ele era um pecador, Pai. Mas o Senhor veio e transformou a vida de Zaqueu, Pai. E eu sei, Senhor, que Zaqueu tomou essa atitude, ó Pai. E nós estamos aqui diante de Ti. Estamos aqui, Senhor. Queremos ser usados por Ti, meu Deus. Senhor, não deixa este mundo nos envolver, meu Deus. Reveste com Teu poder, Senhor. Cobre-nos com Teu sangue, meu Deus. Ó, Pai amado, nos esconde, Senhor, do inimigo, Pai. Nos protege, nos guarda, Senhor. Para que nós possamos sentir o Teu poder a cada dia. Tua mão protetora em nossas vidas, Senhor. Glória seja o Teu nome, Jesus. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem número 27.